bem-vindos então a mais uma emissão da Música de Baco aqui na Universidade FM. Temos mais uma convidada aqui nos nossos estúdios hoje. Nós começámos um programa no verão de 2022, vamos dando continuidade e chegámos até 2023 e estamos agora no inverno e, portanto, estamos aqui um pouco mais quentes. E, portanto, para as pessoas também perceberem, quem vir fotografias disto e imagens, que umas vezes estamos... E agora encasacado. Vamos também passando pelas fases, várias fases que os vinhos também passam, e as uvas, e os enólogos, e pronto. E vamos lá então para a nossa convidada. Obrigado, Celeste Marques, por estares aqui connosco hoje. Eu é que agradeço. E vamos então apresentar a Celeste e também dar a conhecer um pouco estes néctares de Saborosa. É isso mesmo, então hoje temos a segunda convidada desta terceira série. Isto não está fácil convidar senhoras, não sei porquê, mas iremos falar também disso um bocadinho mais à frente. Não muito retraídas elas, não é? Alguma vergonha, algumas. Eu tenho feito alguns convites. É frio. Tenho feito alguns convites, mas elas ou por timidez ou porque acham que não são capazes, não estão a aceitar com tanta facilidade. Celeste, vamos falar então um bocadinho sobre a enologia, sobre a tua vida, e a primeira pergunta que a gente põe sempre aqui no programa é o porquê da enologia. Como é que vens parar a enologia? Olha, é muito simples. Eu tenho de família, a minha avó paterna tinha uma quinta, ou melhor, era dos meus avós, em Vilar de Massada, e por isso eu desde miúda que lidei com a quinta e nos lagares, ela tinha vários lagares, e nós íamos para lá, íamos para a vendima, íamos para os lagares, e por isso convivi com o vinho desde essa altura. Entretanto, acabei o 12º ano, e abriu na UTAD, que ainda não era UTAD, ainda era IUTAD, e abriu o curso superior de enologia. Pronto. E o meu pai sempre quis que nós fôssemos para professor, a família era quase toda de professores, e eu não gostava quer dizer, gostava do ensino, gostava do professor, mas não gostava era de andar a passear, como agora que está na moda, a reivindicação de fazer muitos quilómetros e ir para muito longe. E então, na altura, eu sei que fomos fazer, eu e a minha irmã, fomos fazer o exame ao magistério, mas eu fiz tudo mal já de propósito para não ir. Para não ficar. Porque, entretanto, também já tinha concorrido em enologia e era o 2º ano. E em 84 abriu e eu entrei em 85. Por isso, e depois fui para a enologia. Por essa veia mesmo das quintas, das avós. A minha mãe também tinha uma quinta que também tinha não tão grande como a da minha avó em Vilar de Massada, mas por isso foi do vinho e gostar Já vinha atrás, já vinha querido assim desde criança. Muito bem, então fala-nos desses tempos, de 85 a 86, quando entras na universidade, que agora está completamente diferente. Como é que tu encontraste o curso da UTAD? Era aquilo que estavas à espera ou era diferente? É assim, nós, quando curso de enologia é vinhos, a gente pensava que é logo provar vinhos, não é? Era. E depois, entretanto, era matemáticas, era químicas, era físicas, e nós perguntávamos onde é que estava até um vinho. Tínhamos uma disciplina na altura que era a iniciação em enologia, e que era com o engenheiro Abade. E na altura, pois já provávamos e assim, pronto. Mas a universidade, na altura, era quase até a própria cidade era muito pequena, conhecíamos-nos quase todos, e íamos a pé para a universidade, que agora ninguém vai a pé, e íamos a pé para a universidade, tínhamos aulas no DRM em baixo e tínhamos em cima também, já na UTAD, na Quinta dos Prados. E pronto, mas depois era muita química, muita matemática, mas depois a gente começou isso a ganhar ainda continua o gosto. assim, mas a estruturação do curso a nível de disciplinas técnicas então tinha algum déficit, não era? Aquilo era um curso superior, tinha 2 anos e depois mais estágios, mas tinha uma coisa boa, tinha montes de estágios durante o curso. Antes de entrarmos para o curso, e logo o curso abria em outubro, nós íamos logo fazer uma vindima, ainda sem antes de entrarmos, já íamos fazer uma vindima, e depois tínhamos vários estágios na Páscoa, tínhamos estágios de estabilização, íamos para Vila Nova de Gaia, íamos para vários sítios, e tinha muita parte prática. Então inicialmente ainda era melhor que hoje em dia, se calhar. Muito melhor que hoje em dia, e porque tínhamos muita prática. E tínhamos os professores que tínhamos eram engenheiros da indústria,
Lembro-me de os engenheiros, o José Maria Soares Franco dava as teóricas de estabilização e vinificação, e o engenheiro Cancela de Abreu dava as práticas. Alguém já com muita E experiência. por isso tínhamos, uma das coisas interessantes que tinha era pessoas que estavam na prática e que por isso tinham muita prática da adega, e o que nos transmitiam e mostravam-nos coisas, ensinavam-nos coisas que não vinham muitas vezes em livros. Exato. E por isso e transmitiam-nos o gosto pela profissão, coisas que isso cativou-nos logo desde o início, porque o que eles contavam que faziam e aquelas coisas todas, a nós cativávamos, não era muitas vezes o que vinha nos livros. E havia coisas pormenores que eles nos ensinavam, que isso não vem em lado nenhum, isso é com a prática que se adquire, que se aprende, não é? E por isso era muito interessante, e nós acabámos, eram 2 anos, mas depois mais o estágio final, e se calhar tínhamos muito mais prática, Mais apto a trabalhar logo. mais apto a trabalhar logo do que depois muitos anos, ou depois outra restauração mais à frente. Sim. E eu lembro-me que, por exemplo, só havia um estágio no 4º ano, no primeiro semestre do Quando eram 4º quatro ano. anos. Sim. E nessa altura, por exemplo, se não fizesse estágio nenhum, se o aluno não quisesse fazer estágio, e ele fizesse um estágio nesse primeiro semestre do 4º ano sobre microbiologia, ou sobre rolhas, ou sobre... Quer dizer, ia para uma adega e não sabia trabalhar, quer dizer, porque nunca teve uma prática da enologia mesmo, da adega. Pronto. Nós, no primeiro ano, tínhamos da adega, a primeira vindima, como ainda não tínhamos tido teoria, nem tínhamos nada, que nem tínhamos começado, era mais mesmo armazém, limpezas. Isso é normal nos estagiários, entram para limpar. Limpezas, e depois então, quando adquiríamos as competências, íamos depois para outros setores. Eu, por acaso, o primeiro estágio foi na Sandman em Celeiros, e eles precisavam de alguém para o laboratório, e eu fui logo para o laboratório. Ensinaram como é que se fazia, e eu fazia, mas eu pouco parava no laboratório, eu passava a vida na adega, e ainda os encarregados, que ainda hoje o Sr. Cristiano e o Sr. Eusébio ainda diziam, você não é chata, estava curiosa sempre a perguntar tudo, estava sempre no armazém a perguntar como se faz isto, como se faz aquilo, e eu só estava mesmo no laboratório quando tinha que fazer análise, e tinha mesmo e assim é que deve ser para se aprender. Para se aprender, era. Mas o curso era muito interessante, porque era muito prático, e os professores, e além disso, dos professores já serem pessoas da indústria, também traziam cá convidados também ligados ao vinho, sim. Porque cada vez que era, por exemplo, se falava vinho do Porto, vinha um convidado, se falava vinhos verdes, vinha um convidado. Alguém especialista da área para poder explicar muito melhor, não é? E dos teus colegas e colegas da altura, tu ainda te lembras de alguém? Ficaram todos ligados ao curso, ou nem por isso? Ficaram quase todos ligados ao curso. Era, por exemplo, o Luís Duarte, que esteve no Esporão, e assim, o Luís Rodrigues dali da Nofaste, a Ausenda, que está no Noval, a Cristina, que esteve na Real Companhia Velha, agora está na Amorim, sei lá, muitos que estiveram para a Raposeira, a maior parte ficou ligada aos vinhos, sim. Muito bem. E dessas pessoas e o convívio que te lembras nessa altura? Como é que se convivia na UTAD e em Vila Real a parte social? Não é a parte de estudo, mas sim a parte social. A parte social era as discotecas, não é? E fazíamos muitas noitadas, muitas diretas, e depois íamos para as aulas, e, por exemplo, ainda aqui há 3 anos, antes da pandemia, que houve aquele encontro dos antigos alunos da UTAD, e depois perguntaram uma coisa interessante, uma brincadeira, uma coisa peculiar que tivesse acontecido, e eu contei que eu e a Ausenda íamos para a UTAD, já íamos atrasadas, comíamos a pé, não havia transportes, não havia, nem a UTAD tinha um autocarro, não tinha nada, tinha umas carrinhas de 7 lugares, ou por aí, umas Mercedes, e então íamos atrasadas, e então pedíamos boleia, pedimos boleia, não aparecia carros, porque havia poucos carros, mesmo aí para aquele lado, e apareceu o carro da polícia. E nós pedimos boleia à polícia. E a polícia não é que parou e levou-nos lá em cima ao altar. E chegamos lá, os colegas, às vezes não chegaram no carro da polícia, então o que é que aconteceu? e nós vezes, olha, inventamos na altura que tínhamos assistido a um assalto, não é brincadeira. Mas era muito giro, porque íamos a pé, era o convívio, e era muito giro, porque éramos poucos. E como éramos poucos, era quase uma família, e tínhamos os primeiros anos, tínhamos aulas em comum com outros cursos, com engenharia agrícola, com engenharia zootécnica, era muito engraçado. E depois íamos para as discotecas, era o que havia em Vila Real, eram as discotecas, e eram as noitadas, e uma altura até adormeci, junto a uma coluna no ritmo. Acho que toda a gente adormeceu e gostava das colunas. E uma música que te faça lembrar esses tempos, aqui para o nosso primeiro intervalo? Nessa altura, era anos 80,
né? Entrei em 85, anos 80, era Rui Veloso. Por exemplo, um café e um bagaço, que agora até está muito atual, porque era um copo para a austeridade, um copo para isso. Pronto, era Rui Veloso, pronto. Eram os músicos portugueses, era os táxis, era música portuguesa. Música portuguesa, era. Muito bem, vamos então fazer o nosso pequeno intervalo. Vamos ficar com o Rui Veloso, o café e um bagaço. Até já. Continuamos então aqui no nosso programa de hoje. Este é o programa número 9 desta terceira série com a Celeste Marques. É isso mesmo, estamos de volta e vamos falar já do nosso primeiro vinho da noite. Celeste, fala-nos um bocadinho deste branco. Este branco é um branco feito de biozinho, gouveio e rabigato, e é um branco muito aromático e leve, mas muito gordo de boca, com bom volume. E estes brancos, Sabrosa sempre foi o vinho Fernão Magalhães. Eu já ia dizer que faltava referir a marca. Fernão Magalhães, na Adega Sabrosa. Muita gente pensa que a Adega tem a marca Fernão Magalhães agora por causa das comemorações dos 500 anos da circunnavegação. Não. A Adega já tem a marca desde a sua fundação. Ela é de 58, por isso há 64 anos que a Adega tem esta marca, em homenagem ao seu conterrâneo. Senão hoje em dia também não seria possível, se calhar, registrar a marca. Se calhar não. Com as complicações todas. Mas é que muita gente pensa, por causa recentemente das comemorações do 5º centenário da viagem, pensa que a marca que foi de agora. Não, a marca já tem há muitos anos. A Adega Sabrosa, isto é um branco, a Adega Sabrosa e os vinhos da zona Sabrosa, os brancos já são conhecidos desde a época do Marquês de Pombal. Fica a cerca de 600 metros de altitude, por isso tem uma boa frescura e por isso são aromáticos. As castas, é difícil para uma adega cooperativa nós conseguimos selecionar castas. Exatamente. Porque os labradores são todos pequeninos, as adegas foram criadas por isso mesmo, para ajudar os pequenos labradores. Para vocês verem, em média, quase 80% dos sócios da cooperativa têm uma pipa, 2 pipas. Por isso, para fazer um lote de monocastas é quase impossível fazer. E temos alguns sócios com maior dimensão, mas não são muitos. E por isso conseguimos juntar assim estas castas típicas aqui da região. Isso hoje em dia acaba por ser uma vantagem, porque está na moda outra vez os blends, não é? Claro. Isso é que dá complexidade, porque umas compõem as outras, dão mais frescura, outras dão mais acidez, outras dão mais complexidade, e por isso são brancos. Estes brancos, nós orgulhamos muito dos brancos, os nossos brancos. E temos tido imensas medalhas de concursos internacionais. E este, por exemplo, Fernão Magalhães, houve anos que chegou a ter 9 medalhas o branco. Quanto mais concursos nós concorrêssemos, mais uma medalha ganhava. E era sempre medalha de ouro, grande ouro, dupla de ouro, e por isso são muito bons os brancos aqui da zona Sabrosa. E continuando com os brancos e continuando com a adega, se este vinho fosse feito há 20 anos atrás, como é que seria este vinho? Ou seja, nós queremos saber aqui um bocadinho a evolução dos vinhos de brancos e dos tintos também, não é? Mas falar um bocadinho da evolução dos vinhos. Como é que tu vias este vinho há 20 anos, como é que tu vês o vinho agora, não é? Hoje em dia os brancos são mais tecnológicos, também há mais à disposição, mais tecnologia, que antigamente não havia. Nós na Adega Sabrosa ainda temos, não para brancos, mas para tintos, ainda temos as ânforas argelinas com autovinificador. Exatamente. E eu lembro quando comecei a estagiar na Sandman, fiz lá 8 víndimas na Sandman Celeiros. E dos 20 melhores vinhos da Sandman, 18 eram todos feitos, eram de lá de Celeiros, e eram feitos todos com as ânforas argelinas de autovinificadores. Esta tecnologia é uma tecnologia que era muito boa na altura e ainda continua a ser, porque agora tem que ter mais refrigeração, que na altura não havia, não é? Não se ligava muito à parte do frio, e sem frio depois os aromas vão-se embora, principalmente os aromas primários, ficam só os aromas mais da fermentação e os aromas secundários, e por isso a evolução, e assim, antigamente já eram bons porque também tinham, lá estava, juntavam-se várias castas, não havia aquela coisa, não é? Era uma complexidade muito boa aromática. E eles sabiam fazer. Eu lembro da minha avó, lá em Milhar de Massada, ela fazia muitos brancos, e os brancos dali eram muito procurados, que via gente da bairrada buscar os brancos dela até para fazer o espumante na bairrada. Por isso, já na altura,
Os brancos eram muito bons e eram feitos. Lá está, pela compensação. A única coisa que não tinham era o controle de fermentação, controle de temperatura de fermentação. E houve uma evolução grande, sim, mas pontos mais a tecnologia, mais levaduras selecionadas, que na altura não se usavam, era tudo levaduras indígenas e nem sempre se metiam nutrientes. Agora, pronto, temos a tecnologia toda. Aditivos que nos permitem controlar mais o produto final. Seja, mas os brancos eram bons e, porque, como eu digo, os Sabrosa já eram desde a época do Marquês de Pombal, eram conhecidos, por isso eram sempre bons. Agora, claro, são diferentes e vão evoluindo, e se não houver realmente um bom controle de temperatura, os brancos é que sofrem mais. Sofrem um bocadinho com isso. E a nível do volume de vendas para a adega cooperativa de Sabrosa, o branco representa quanto em relação ao tinto? Representa que tem fases. Muita gente quer o tinto, mas também gosta muito dos brancos, principalmente no verão, não é? Uma das coisas que também tem vindo a acontecer, visto a melhoria da qualidade dos vinhos de há uns anos para cá, na adega havia os contratos, os chamados contratos com as casas exportadoras de vinho do Porto. Certo, fazia-se vinho do Porto para vender para as firmas, e as adegas cooperativas faziam muito isso, porque era com o dinheiro que se recebe logo em dezembro ou janeiro, que se pagava aos viticultores, o dinheiro que se recebe do vinho do Porto vendido às firmas. Mas hoje em dia temos tido muitos contratos para vinhos de DOC de ouro, e especialmente branco. Porque o branco está... As vendas estão impulsionadas. Estão impulsionadas, sim. E há muita procura de brancos. E a adega de Sabrosa já foi uma adega que tinha 60% de branco e 40% de tinto, e hoje em dia está quase ao contrário. Porque muitos dos viticultores, houve uma época que o branco não dava, não rendia, e reverteram tudo para tinto. Embora as indicações dos técnicos de viticultura, dos engenheiros, das associações, dissessem que era para plantar branco, mas eles plantavam tinto. E por isso cada vez há mais procura de brancos. E os nossos brancos são muito procurados, sim. Muito bem. Então vamos falar mais um bocadinho do teu percurso profissional. Então acabaste o curso e foste trabalhar, certo? Como é que encontraste um trabalho para as senhoras nessa altura? E vamos discriminar o género, porque aqui é quase que obrigatório, não é? Muito difícil. Muito difícil, principalmente na altura, no Douro. O que é que havia aqui no Douro nessa altura? Havia as casas exportadoras e havia adegas cooperativas. Pouco mais. Na altura, os produtores engarrafadores começaram nessa época, em 80 e poucos. E por isso nem sequer havia empregos aqui. Vinham as casas exportadoras, os técnicos vinham de Gaia fazer as vindimas, a nós só nos queriam para fazer vindimas, e depois, quer dizer, no final da vindima, os técnicos iam-se embora para Gaia, os vinhos ficavam cá, em fevereiro, março, abril, passavam-se os vinhos a limpo, os vinhos iam para Vila Nova de Gaia, e aqui ficavam as cooperativas. Ora, não havia lugar para enólogos aqui. Dos meus colegas, muitos foram para fora. O Paulo Hortas, que não era do meu ano, não era anterior de mim, foi para o Zé Maria da Fonseca. O Luís foi para o Esporão. Muitos deles, a maior parte deles para Vila Nova de Gaia. No Douro mesmo não havia quase ninguém. E pronto, eu nunca deixei de fazer vindimas, mas como não havia grandes empregos, concorri para dar aulas. E dava aulas de hortofloricultura, que eram mais parecidas. E durante anos dei aulas de hortofloricultura, porque o curso de enologia na altura, ainda hoje por acaso assisti a um seminário sobre enoturismo, que o enoturismo não tem parte jurídica, não tem CAI, não tem... Na altura o curso de enologia também tem, o enólogo não havia. Nós queríamos coletar... No curso, a profissão não existia. Queríamos-nos para professor nada, enquanto que, por exemplo, os da agrícola podiam dar aulas e já consideravam para concorrer com o primeiro ano da agrícola. Nós, com o curso todo, não. Era como se não tivéssemos grau académico, e por isso só podíamos concorrer para concursos chamados mini-concursos. E pronto, eu concorri, depois entretanto também casei, não podia muito ir para fora para a Vila Nova de Gaia como iam outros, e não havia, pronto. Depois, entretanto, passou a haver a licenciatura em enologia, e eu depois, em 89 a 91, durante aqueles anos eu dava aulas, mas fazia sempre vindimas. Por isso fiz 8 vindimas na Sandman, e durante o período letivo dava aulas, e depois ia fazer vindimas. Depois voltei outra vez à licenciatura, quando abriu a licenciatura em enologia,
e fazia, era estudante trabalhador, dava aulas, vinha, dava uma ou duas aulas em Sabrosa, porque só tinha um horário de 16 horas, vinha no instante assistir a umas aulas ao TAD e aí vinha. Depois concorri, depois mais tarde, vamos começar a ver os portões engarrafadores, assim, é cá no Douro, mas não havia muita oferta. E eu concorri a um concurso que vi num anúncio no jornal para os vinhos verdes. E fui para os vinhos verdes em 93. E estive lá nos vinhos verdes, e de 93 a 96 também apanhei a fase dos vinhos verdes, com uma grande revolução dos vinhos verdes. Na altura eu lembro-me que a Comissão de Viticultura, quando me mandava um vinho para lá, não me tinham pegado. Não ligava muito à acidez fixa, à acidez total, era mais a acidez fixa, e eu também uma revolução muito grande. O Dr. Manuel Pinheiro tomou conta depois saiu da ANSEB e foi tomar conta da CBR. O nosso colega, o Luís Cerdeira, também foi para a parte de tomar conta do laboratório e de lá na CBR dos Verdes, técnica, e houve uma grande revolução. Começaram a haver também muito melhor qualidade dos vinhos verdes, houve a grande exponente, o grande boom de explosão dos vinhos verdes em termos de exportação e tudo isso. E eu acompanhei isso. Entretanto, eu fizeram-me uma proposta para ir para uma multinacional de produtos enológicos, que era para vir para a zona do Douro, em 96, e eu não gostava da parte comercial. Para mim, tirar-me a vindima, tirar-me a fazer vinhos, tiraram-me tudo. E eu disse, eu não gosto nada disso, eu não tenho jeito para a área comercial. E disseram assim, não, você não... A mim que me tira a vindima, tira-me tudo. Mas era um regresso ao Douro. E ele dizia, mas você não vai fazer uma vindima, vai fazer vindimas, por aqui faz brancos e tintos, pronto, que era o que fazia. Mas você vai fazer portos, vai fazer tudo. E além de tudo isso que tu dizes, era regressar a casa, regressar ao Douro. E então aí eu, está bem. E eu vou para o Douro e pronto, e vim para o Douro em 96 e entrei na AIB, Bioquímica Portuguesa, numa multinacional de produtos enológicos. Fui a primeira mulher a entrar nessa multinacional, que só tinha homens, e eu fui a primeira mulher a entrar. E muitas das vezes o que eu digo é que não foi por meus lindos olhos, modesta à parte, não são feios, mas sim pela capacidade de trabalho. O vendedor que na altura está agora o engenheiro Ari de Mari, e na altura era o Jefferson, e convenceram o Dr. Piero Giacomini que era interessante meter uma mulher. E por isso fui a primeira mulher a entrar e cá estou ainda na IB Bioquímica, embora também tenha a adega de Sabrosa para que também dou assistência. Sim. Muito bem. Se tivéssemos que fazer um filme ou um documentário sobre esta evolução toda da tua carreira e também dos vinhos e do Douro, que música é que queríamos escolher para entrar nesse documentário? Do Douro e do Vinho do Porto. Era a música do Carlos Paião. Vinho do Porto. Muito bem. Carlos Paião, Vinho do Porto. Então, até já. Suor do rosto para pisar e ver o mosto nos lagares do bom caminho. Continuamos então aqui em estúdio com este nosso programa número 9 desta terceira série da Música de Baco. Já sabem, bebam com moderação. E vamos então passar agora a um tinto. Exatamente, Celeste. Vamos então agora falar um bocadinho deste tinto que nos traz aqui, que é muito bom, que nós já o degustamos em off. Fala-nos então um bocadinho deste tinto. Este tinto é um Fernão Magalhães Reserva 2017, elaborado a partir das caixas Touriga Nacional, tinta Rorige e Touriga Francesa. E pronto, é um vinho que estagiou 9 meses em carvalho francês. E um vinho encorpado, é muito macio, tem muitos aromas a frutos vermelhos mais maduros, frutos mais amoras, por aí. E estagiou madeira, tem algumas notas também de especiarias. E é um vinho muito bom conseguido, e é em 2017, sim, muito bem conseguido. Se quisermos degustar estes vinhos já agora, e vamos fazer aqui um pequeno intervalo, digamos assim, aqui em Vila Real, vocês têm distribuidor, encontra-se em qualquer lado, ou onde é que podemos procurar especificamente este vinho? Aqui em Vila Real nós temos no Intermarché, temos alguns vinhos em alguns restaurantes aqui, mas não temos assim, temos uns distribuidores, mas não são garrafeiras assim.
mas podem-se encontrar aqui em alguns sítios, mas não há Sabrosa fica aqui a 20 km. Também não é muito longe. Sim, mas estão em alguns restaurantes, estão no entorno mais assim. E agora, situando este vinho na cooperativa e na dificuldade que há em fazer este tipo de vinho, estes grandes vinhos nas cooperativas, falemos um bocadinho disso. Este vinho, para a qualidade que tem, fala-nos um bocadinho também do preço a que ele estará disponível no mercado, para as pessoas perceberem que a qualidade muitas vezes não tem um preço alto, não é? Não, principalmente os vinhos das cooperativas, que infelizmente ainda são conotadas como, quer dizer, os mesmos vinhos provados em provas cegas ficam ao lado de outros grandes nomes, não é? Pronto. Mas infelizmente é assim. O reserva está à volta de 7 euros. E, porque nós temos que valorizar o que temos. Eu sei que há reservas muito mais baratos e há reservas muito mais caros. Mas eu acho que nós temos que valorizar o que é nosso, principalmente valorizar o produtor e valorizar as uvas. E nós, para podermos pagar melhor ao viticultor, temos que não podemos ter os vinhos baratos. E não é só isso. E o produto em si, o produto é bom, a garrafa é bonita, e a rolha um pacote completo. Tem um custo de produção já significativo. Claro, não é? porque também esteja em barrica, tem as barricas, tudo isso, e nós temos que valorizar o nosso produto, e o produto de ouro, a viticultura de montanha, é uma viticultura que não é barata. E pessoalmente temos que, e nós a cooperativa, nós funcionamos muito como uma associação sem fins lucrativos. Nós somos quase como fazemos uma ação social, é para ajudar os pequenos labradores. E os pequenos labradores não têm que ser pagos a 300 euros, nem é, nós têm que ser valorizados como pelo produto que têm. E se tem uma touriga nacional, se tem uma tinta Roriz, se tem uma touriga francesa, são castas boas, tem uma mais-valia. Nós temos que ter vinhos com... E os nossos vinhos da Adega Sabrosa, em termos de preço e qualidade, estão muito bons. Mas eu penso que temos que valorizar o que é nosso, o que é do Douro, é a região em si, os nossos viticultores que andam de sol a sol, a maior parte deles, principalmente os nossos associados, são pessoas já de idade, que lhes custa muito. E os filhos, muitas vezes, os filhos não estão cá, estão fora, muitos deles estão quase a abandonar as vinhas, e nós não queremos isso. Porque os filhos querem é que lhe paguem logo as uvas, a produção, e já não compreendem muito bem o que é o cooperativismo. E o que eu digo cooperativismo é, quando é bom para todos, quando é mau temos que dividir o mal por todos, mas nas adegas cada vez se faz melhores vinhos e cada vez tem maior qualidade. E por isso há que valorizar o vinho. E eu acho que 7 euros está muito bem, porque é um produto de excelência. Dessa qualidade. Como é que achas que se consegue mudar essa imagem das adegas? Porque isto é uma coisa transversal a todas, não é? Passaram períodos negros e as pessoas, e eu falo também um bocadinho por mim, quando entram às vezes até na adega para comprar um vinho a granel, por ser adega já oferecem muito menos que se fosse um particular, não é? Partem logo com aquela mentalidade que isto é adega, tem que ser barato. Não é? E nós não temos isso, porque, por exemplo, nós às vezes, quando mostramos uma garrafa, ou vamos procurar uma garrafa a vender o vinho, é uma adega barato. Mas às vezes compram o mesmo vinho por intermediários, mas como é por intermediários, não sabem a quem estão a origem dele, e acabam por comprar muito mais caro. E depois, às vezes, quando só dão conta, quando vem saber onde o carregador vai carregar o vinho, e é que vem, estão a ver, é assim. Mas nós temos que ser nós a valorizar. E nós, região, e as adegas cada vez têm as adegas, pronto, aquelas que não estavam bem, muitas delas faliram, já foram. Por isso, as que ficaram é porque têm qualidade, e por isso temos que valorizar o que é nosso. E o cooperativismo é muito importante, porque o que é que seria dos pequenos viticultores se não fossem as adegas cooperativas? E até muitos para as casas, mesmo grandes casas, que se socorrem das adegas cooperativas. E as adegas têm-se vindo a melhorar tecnicamente. Nós, por exemplo, na Adega de Sabrosa, não só em termos de equipamentos, mas em termos também de pessoal, temos muita gente já formada, licenciada, temos engenheiros agrónomos, temos engenheiros de ciências alimentares, temos enólogos, temos licenciados em turismo, porque temos também enoturismo, fazemos visitas, e por isso as adegas já não são o que eram. Também evolui. E têm evoluído, e as qualidades dos vinhos também. E por isso, em termos. E a pessoa, quando está a comprar uma garrafa de uma adega, tem que ter em consideração que está a ajudar os pequenos viticultores. E se pensarem assim,
eu acho que é uma mais-valia e estão a comprar um produto que é bom, que tem muita qualidade, e estamos a ser também solidários e a ter um papel social também. Isso os portugueses passam um bocadinho ao lado. Eu sei que sim, mas temos que mudar a mentalidade. Agora, que uma das coisas que nós também na Adega de Sabrosa fizemos foi, primeiro, melhorar a qualidade dos vinhos, melhorar a imagem também, e depois concorrer a concursos internacionais, porque não adianta eu dizer que o vinho que é bom tem que ser outro já destaque o vinho que é bom. E então foi aí que começamos a concorrer a concursos internacionais e começamos a ganhar imensas medalhas. E depois não é só isso, depois é a parte do marketing, é dar a conhecer isso, porque não adianta o vinho ser bom se a gente não o der a conhecer. E fazer a parte do marketing, tudo isso. E depois temos enoturismo também, essas coisas todas. E os estrangeiros, se calhar, têm uma percepção diferente do que é uma cooperativa, não é? Já não tem aquela conotação aquele pensamento negativo como têm alguns portugueses, sim. Embora as adegas do Alentejo ajudaram-nos muito, porque as adegas do Alentejo não têm aquela conotação que tem as do Douro. Que tem as do Douro ou de outra região. Sim, mas o Douro sofreu um bocadinho com isso. Os verdes sofreram, mas os verdes também sofreram, também. As adegas cooperativas dos verdes, a não ser Monção, que Monção é um nicho, caso à parte. É um nicho. Mas cabe-nos a nós, e depois com a nova geração da nova, que agora já não é muito nova, não é? Eu, pelo menos já são 38 vindimas que já fiz, porque já não somos muito novos. Mas nós costumamos dizer que com a nova geração da nova, que as coisas mudaram muito também. E principalmente a higiene, que antigamente não havia muita higiene nas adegas, não existia praticamente. E hoje em dia não, as coisas são totalmente diferentes. Sim, mas fazer um produto de qualidade não quer dizer que se venda caro, não é? A nossa dificuldade não é fazer um produto de qualidade, é vendê-lo, valorizar o produto. Isso é que é mais difícil numa cooperativa. Assim. Não é, ninguém se importaria de pagar 600 ou 700 euros a um viticultor do Pipa, mas se a gente não consegue vender esse preço, como é que pode pagar assim, não é? Claro. Agora, eu por exemplo, também dou cursos de provas, e às vezes nos cursos de provas, e como é em prova cega também, quando estou a dar o curso, eu pergunto que valor é que dava este vinho. Pronto, e normalmente estão sempre valores muito superiores àquilo que ele acima do que ele está. Mas se forem à prateleira e virem que é cooperativa, é complicado. Eu percebo, também já passei um bocadinho por isso, não é fácil. Pois já passaste por duas, pelo menos. Já passei por algumas. E sabe o que é isso? Mas infelizmente é assim. Mas temos que mudar essa mentalidade e cabe-nos a nós mostrar isso. Sim. E a nível de exportação, a Adega Cooperativa de Sabrosa exporta já para vários países? Como é que está? Exportamos já para vários países, sim. E nós, aqui há uns anos atrás, concorremos a um programa de internacionalização e lá está, temos uma técnica também de turismo, da qualidade, tudo isso, e começamos a ir a feiras lá fora, à Provine, à Binexpo, que vamos agora em fevereiro, neste mês, o mês já que vai entrar, e começamos a ir muito às feiras e tudo isso, e sim, já começamos a exportar para a Suíça, para a França, até para um país que a papelada, a burocracia era tanta, que o Equador, que a burocracia é enorme, só para isso, muita gente desiste por causa da burocracia, sim. Para o Equador, para o Brasil, para vários países, sim, já começamos a exportar. Sim. Para a Rússia não. Para a Rússia não. Estávamos em bom caminho. Antes da guerra estávamos em bom caminho. Eu acho que a guerra não afetou em nada, pelo que via ontem nas notícias. Os vinhos verdes aumentaram as vendas. Mas nós, por acaso, tínhamos ido a uma feira lá e tínhamos boas perspectivas, mas depois com a guerra a coisa ficou em águas de bacalhau, que se costuma dizer. Sim, por aqui. Mas estamos a exportar para alguns países. Sim. A nível do volume de vendas, a Adega Cooperativa de Sabrosa está já mais ou menos em que números? Eu assim não sei dizer que eu sou mais da parte técnica, não sou da parte dos números, mas faturamos cerca de 2 milhões e tal, 3 milhões. Eu estava a dizer em garrafas, não estava a dizer em valor. Valor. Garrafas, nós assim também não sei dizer muito, porque temos vários produtos, como tu podes ver aqui nesta mesa, temos aqui uma gama muito diversificada, porque procuramos ter um bocadinho de tudo. Porque depois há clientes que nos pedem, porque não este, porque não aquele. Por isso nós temos brancos, tintos, rosés, depois temos a gama completa, aqui. Temos moscatel reserva, temos os portos todos, o Tawny, o Ruby White e o Pink, temos o Porto das Anos e depois temos o espumante também, não trouxe, mas temos espumante e também muito bom, muito apreciado, e temos uma bagaceira velha.
Já temos há muitos anos a bagaceira velha. Se é sim. velha, tem... Bagaceira velha, já tem há tem que muitos ter anos. alguns Já, anos, né? já há muitos anos, sim, que temos. Mas em termos de garrafas, não sei quantificar assim de todos eles, mas cerca de quase um terço da produção. produção. Porque nós fazemos cerca de 2 milhões de litros e 1 milhão é de vinho do Porto para as É o firmas. normal nas O cooperativas. normal. E por isso do outro milhão, nós entre portos, brancos e assim, fazemos mais que quase 2 terços ou por aí. Muito bem. E para alguém que já correu tanta coisa, já tem tanta experiência, já provou tantos vinhos, fala-nos um pouco de um vinho que te tenha marcado. Dos nossos. Dos teus ou de outros, um vinho que te tenha marcado de forma muito positiva. Há alguma coisa que te tenha dito, epá, isto é mesmo bom e é isto que eu quero e é isto que eu quero fazer no futuro, ou uma coisa parecida. Sim, tem algumas referências, pronto. Eu, só para vos contar, eu aqui há uns anos atrás levei a minha colega da AIB de Espanha, que faz a Ribeira del Douro e faz o Touro por ali, convidou-me a levar lá uns vinhos de Torriga, não, Tinta Roriz, para comparar com o Tempranilho de lá. E eu levei, que aquilo era para apresentar a cerca de 40 enólogos de lá de Espanha. E eu levei comigo o Paulo Coutinho, do Portal, para apresentar o Tinta Roriz, e levei vários vinhos daqui do Douro Tinta Roriz. Levei um do Crasto, levei um do Pupa, levei do Portal também, levei assim vários daqui de Tinta Roriz. E o Paulo Coutinho foi comigo, porque o Paulo Coutinho foi um dos meus pupilos, por assim dizer. O Paulo Coutinho foi meu estagiário na Sandman e eu incuti-lhe o gosto pela enologia e ele foi para a enologia um bocadinho por minha culpa. E como eu gosto muito dos vinhos que ele faz, e eu levei o Paulo, e o Paulo levou também vários vinhos, Tinta Roriz, de 10 anos, durante 10 anos, para ver a evolução da Tinta Roriz durante os 10 anos. E nessa prova, os espanhóis ficaram maravilhados. E eles, qual tempranilho. E houve um vinho, que foi um vinho do Crasto, Tinta Roriz, que esse, e mesmo a minha colega espanhola disse, este é o vinho perfeito. E realmente era o do Portal, ela ficou também encantada com o Portal. Mas realmente o do Crasto era um Tinta Roriz, era diferente. E a exposição também são diferentes, as uvas são diferentes, pronto. Mas eles ficaram encantados com a evolução dos nossos Tinta Roriz. E o Paulo Coutinho fez isso muito bem, apresentou isso muito bem. E foi numa adega que era uma adega que parecia quase uma nave espacial lá em Ribeira del Douro. E aqueles anólogos ficaram encantados com os nossos vinhos do Douro. E realmente, mas esse Tinta Roriz do Crasto fica inesquecível. É inesquecível. Mas muitos outros têm, por exemplo, o Poeira, tem dos nossos colegas daqui, todos eles têm, e do Portal também. Ainda agora o Portal ganhou prémios com o Grande Reserva 2019, quer no concurso Caixa Agrícola, quer com o Aníbal Coutinho, e também são excelentes vinhos. Então, para esse vinho inesquecível, uma música inesquecível, Celeste. Ora, deixa-me cá ver uma no Brasil, Angie do Rolling Stones. Sim, senhora. Angie, Rolling Stones, aqui na Universidade FM. Até já. Estamos então a caminhar para o fim deste nosso programa, para este nosso último segmento. Antes da troca de galhardetes, antes de encerrarmos. E já temos então um novo vinho. Exatamente. Vamos terminar em beleza, vamos terminar com Porto. Fala-nos um bocadinho deste Porto, Celeste. Este Porto, a adega tem vários portos, tem os Taunos, o Rubens, o Weiss, e tem o Porto das Anos, muito bom, mas eu gostava de trazer aqui este Porto Pink. Porque é um produto que está na moda. Produto que está na moda, e é a última categoria de vinhos do Porto, e é um vinho que foi idealizado mais para cativar os jovens, para ir buscar o segmento dos jovens para o consumo de vinho do Porto. Os novos consumidores. Os novos consumidores. Para não pensarem que o vinho do Porto que é só para os velhos beberem, para as pessoas mais de idade beberem à lareira ou no Natal, para oferecer no Natal, não. Ainda há muito esse estigma, Ainda não é? há É muito um vinho estigma. de Natal, de passagem de ano, de aniversário. Para oferecer e não sei o quê. Não. Este é um Porto jovem, um Porto Pink, um Porto Rosé, que é um Porto jovem, é um vinho que tem muitos frutos vermelhos, muita cereja, muitos frutos vermelhos mesmo, muita amora, muita groselha, e
e por isso é um vinho que é para ser servido fresco ou então em cocktail, com água tónica, gelo, limão ou laranja e com hortelã ou até simples. Por isso é um vinho que para os jovens beberem. Realmente os jovens gostam muito do Porto Pink ou do Porto Rosé, e realmente é um segmento que não havia, a Adega Saborosa não tinha, só tinha mais os portos tradicionais, e que realmente está a ter uma saída muito grande este Porto Pink. Já temos este Porto Pink que foi feito quando das comemorações dos 60 anos da Adega de Saborosa, que lançamos. Uma das coisas que nós temos nos nossos vinhos é que os DOCs, os vinhos tranquilos, no rótulo tem a esfera armilar, referente aos cobrimentos, e os portos têm o astrolábio. E este realmente no rótulo tem mesmo um astrolábio, que era um instrumento náutico de navegação da altura de Fernão Magalhães, dos cobrimentos. Por isso, este é um Porto Pink Fernão Magalhães, muito aromático, muito jovem, e que realmente para cativar a segmento dos novos consumidores. Diz-me uma coisa, como é que o processo de vinificação deste vinho, como é que funciona em relação a um Porto tradicional ou a um Porto branco? É assim, este Porto também é feito das castas da tinta Roriz, Toriga Nacional e Toriga Franca. Depois ele é feito por sangria, tira-se mais cedo, não se deixa estar em tanto maceração, e depois adiciona-se aguardente quando se adiciona, como os outros vinhos do Porto. Mas como foi feito por sangria, não teve muito contacto com as películas, por isso é um vinho muito mais jovem, mais aberta, mais leve, e tem muito este fruta vermelha, sim. Muito bem. Falemos agora um bocadinho também da profissão de enólogo e o que é ser enólogo hoje em dia. Celeste, qual é a tua visão perante a sociedade, o que é um enólogo hoje em dia? O enólogo é aquele que faz vinhos, não é? E hoje em dia está na moda, muitos deles, embora... e é aquele que fala sobre vinho, mas que também faz a parte do enoturismo. Também hoje em dia também o enólogo está muito ligado ao enoturismo também. Hoje em dia o enólogo faz tudo, não é? Faz tudo. E o enólogo realmente tem que fazer um bocadinho de tudo. Além de tratar da parte da vinha, porque é na vinha que a gente escolhe as boas parcelas. É na vinha que tudo começa. Pronto, depois na adega, que dá as indicações todas como o fabrico dos vinhos, e depois também na parte comercial também tem muito, quer nos jantares vínicos, quer na promoção, na divulgação, no marketing, ir para as feiras, para tudo isso, e por isso o enólogo hoje em dia já não é como se vê antigamente, pronto, e hoje em dia é muito apreciada a profissão de enólogo, que antigamente nem sequer havia a profissão de enólogo. Eu fiz parte do grupo em que aprovamos o estatuto de enólogo. Foi uma conquista e muito trabalho, duramos décadas para se conseguir um estatuto de enólogo, porque nós íamos coletar nas finanças, não havia a profissão, não existia, não havia nada, e realmente foi uma conquista muito grande haver o estatuto de enólogo. Bem ou mal, pode-se aperfeiçoar o estatuto, mas realmente foi uma grande conquista. E hoje em dia é uma profissão, eu acho que muito conceituada, e valorizada também. E para alguém que nos está a ouvir em casa, que decida, eu se calhar este ano vou concorrer à universidade e se calhar o certo é concorrer à enologia. Será que é assim tão fácil ser enólogo? Será que é a via que se tem que tomar? O que é que tu aconselharias a alguém que estivesse nesta fase, que estamos quase a aproximar do fim dos períodos, não é? Da fase de candidatura, que se quisesse candidatar à enologia? É assim, tem que se gostar da profissão. Não é fácil. Ainda para mais no meu tempo, e agora também acho que sim, tem muitas químicas, muitas bioquímicas. Isso continua igual. Mas tem que se gostar da profissão. Para ser um bom enólogo tem que se gostar daquilo que está a fazer. Eu acho que, pelo menos eu como enóloga, e realmente como há bocado falamos, as mulheres, foi muito fácil nos impormos num mundo que é de homens. Mas eu por acaso não foi assim tão difícil, mas não foi, porque também as pessoas na adega têm mais respeito, têm a noção que têm muito mais respeito pelas mulheres, penso eu, e as mulheres são muito mais, no meu caso... Se calhar escutam de outra forma, não querem responder à frente. Não querem responder, pronto, mas também tudo depende de como a pessoa se impõe. E uma pessoa se impõe, não é? A personalidade da pessoa também conta muito. A personalidade da pessoa conta muito.
E eu nunca tive grandes problemas quanto a isso, mas também porque ponho a mão na massa e as pessoas que respeitam muito mais, não é? E quando as pessoas sabem o que está a fazer e sabem o que está a dizer. Para mandar a fazer é preciso saber. Por isso, para mandar é preciso saber. E hoje em dia, quer dizer, é preciso gostar daquilo que se faz. E eu não tenho filhos, mas o que eu digo, que um vinho é como um filho, é vê-lo nascer e vê-lo crescer, e temos realmente respeito, e hoje em dia temos que E é ter uma preocupação constante. uma preocupação constante, porque isto é um produto vivo e todos os dias está a mudar. Claro. E principalmente logo a seguir à vindima, as pessoas está feito, está vinho, está feito. Não, é quando se tem que ter muito mais cuidado, que eles de uma hora para a outra Ele só está eles feito mudam. depois de bebido. Depois de bebido, é. É que a gente deixa-se preocupar com mesmo ele. uma garrafa é um produto vivo que está sempre a mudar. E por isso tem que se gostar da profissão, do que se faz, porque não é fácil. Não há horários, Não lá há está, horários, porque é a preocupação constante. É constante. Na vindima às vezes os estagiários dizem, está na hora assim. Não, meu menino, aqui é hora de entrar, não há hora de sair, é a hora que der. É a hora que der. E às vezes são 10, 12 horas e mais, e noites inteiras, e nós temos que lá estar. Porque o vinho, e o que eu digo, a vindima, cá em Portugal, só se faz uma vez no ano. Há países que se faz 365 dias, como no Brasil não se faz 2 vezes por ano, duas vezes ou 3 por ano, e com poda e com rega faz o ano inteiro, mas nós é que só se faz uma vez por ano, e por isso tem que ser bem feitinha naquela altura. E por isso, e não há cá fins de semana, nem feriados, nem nada, não há horas, não há nada, é fita corrida. E por isso tem que se gostar realmente daquilo que se faz para se fazer bem feito. É uma opção que tem que ser bem ponderada, não é? É uma opção que tem que ser bem ponderada, porque é assim, é a nossa imagem depois também que sai para fora. Quando assinamos um vinho, ou melhor, aquele vinho é feito por determinado enólogo, claro. É a nossa cara que está ali, é o nosso cunho, é a nossa assinatura, e por isso temos que ter cuidado. E temos que ter respeito também pelo consumidor. E o consumidor acima de tudo, porque o consumidor que está a pagar, e por isso temos que ter tem que ser bem servido. Tem que ser bem servido. E temos também, e outra coisa que temos que ter em conta, é que estamos, principalmente numa adega cooperativa, nós estamos a representar os nossos associados, os nossos viticultores. O vinho não é nosso, quando o vinho é nosso, ou a marca é nossa e o vinho é nosso, a responsabilidade é nossa. Nós aí temos uma responsabilidade acrescida, porque estamos a lidar com muitas famílias. Na adega, por exemplo, tem quase 600 sócios, e são 600 famílias. São 600 famílias de um concelho. E de uma população envelhecida que muita vive, se calhar, só da vinha. Só também, da vinha. né? E muitos deles que já sem condições, e temos muitas viúvas, muitas mulheres. Essa das viúvas, por acaso. São muitas viúvas porque os homens têm tendência a morrer mais cedo que as mulheres. Mais cedo que as mulheres, elas ficam, e é verdade, muitos dos nossos sócios são as viúvas. E nós temos que ter muito respeito pelas mulheres. E eu, assim, pronto, não sou uma. Fui da primeira mulher a entrar numa empresa, sou considerada a nova ferreirinha desta geração, por ter muita garra, por ter muito trabalho, muita capacidade de trabalho e muita genica, chamam-me furacão, chamam-me o que quiserem, mas realmente as mulheres têm muito trabalho, são polivalentes. E eu, por exemplo, na minha adega, a adega da Sabrosa é conhecida por a adega das mulheres, mais de 60% são mulheres, ou quase, ou 50-50 por aí, já fomos mais do que acho que somos, mas porque são polivalentes, porque têm muita responsabilidade, porque tudo isso. E a sensibilidade também da mulher. Há uma altura um cliente dizia-me, este vinho tinto é feito para homens, mas é feito com a sensibilidade de uma mulher. E isso caracteriza muito também o cunho que nós pomos nos vinhos, o cunho pessoal nos vinhos. Embora não há vinhos femininos, a uma altura não há confraria, também sou a grande cansada da confraria dos Anófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes del Touro, além de outras confrarias que faço parte, são 4 ou 5, já nem sei, já perdi a conta, mas numa altura com os irmãos da Irmandade dos Vinhos da Galiza, e eles diziam-me, isto é um vinho feminino, um vinho, não há cá vinhos femininos, nem vinho masculino. Hoje em dia nem pode haver, com a discriminação de género nem pode haver. Depende do gosto de cada um. Tudo depende do gosto de cada um, mas realmente quem escolhe o curso de enologia, o que eu digo, não às vezes até a entrada, a nota de entrada não é muito alta, mas eu acho que tem que se gostar daquilo que se está a fazer. E neste tempo todo, com tanta gente que tu já lidaste e lidas hoje em dia ainda como enólogos,
Como é que tu vês os enólogos que estão a sair hoje em dia da universidade comparados com aqueles que saíam há 15 ou 20 anos atrás, por aí? É assim. Esta nova geração de estudantes, digamos Esta assim, nova não é? geração de estudantes, também como agora o curso mudou, só são 3 anos e assim, eu acho que muitos deles ainda têm muito para aprender, têm muito que trabalhar. Muito que trabalhar. Eu acho mesmo em termos de responsabilidade e muitas vezes estão a fazer, não sabem o que estão a fazer, ou porque também, ou não sei. Também não foram ensinados para. Não foram ensinados para. Eu lido com muitos e como trabalho na multinacional e corro muitas adegas, conheço as adegas quase Pois, todas. lidas com muita gente. Muita gente e já fui responsável também era supervisora de várias zonas e eu às vezes o que achava era, por exemplo, em plena vindima. Vamos engatar esta mangueira. E a mangueira está suja, meninos. Então também não há higiene, não se limpa, não se desinfeta, não tem cuidado o que estão a fazer. Quer dizer, muitas vezes estão a fazer as coisas porque os mandaram fazer e se calhar às vezes sem também pensar o porquê. Sem pensar o porquê. Muitas vezes, se calhar, porque nos ensinaram o que é que estão a fazer e tornam aquilo muito mecânico. E as coisas não são assim. Eu, pelo menos na minha adega, eu ensino o porquê que se faz, como é que se faz, porque eu acho que a pessoa, sabendo e tendo preparada o porquê das coisas e porquê que se faz e como é que se faz, está muito mais sensibilizada para fazer as coisas melhor. Exatamente, nós temos que ensinar a pensar, não é a trabalhar. E o que eu costumo dizer, eu ensino a pescar e não dou o peixe. E por isso é isso mesmo, nós temos que explicar o porquê das coisas, porque é que se faz assim, porque é que se faz assado, porque é que se põe este produto, porque é que não se põe, porque é que se escolhe esta casta, porque é que se escolhe aquela, porque isto é uma ciência, a enologia é uma ciência. E por isso as coisas têm que ser bem feitas. E hoje em dia eu tenho a impressão que há muito mais ligeireza, embora nas coisas quando se ensina ou porque se ensina, o que eu acho que também dos novos alunos, há aqueles mais curiosos que se interessam e querem realmente aprender e esses sobressaem, e há aqueles que é mais um curso, ponto. É o Laissez-le-faire, não é? Ou deixa andar um bocadinho. E não pode ser assim. Não, porque isto nós estamos a trabalhar e assim, nós temos que pensar que estamos a lidar com muito dinheiro. Se a gente estraga um vinho, é um valor económico muito grande que está em causa. Muito grande que está em causa, não é? Quer dizer, não é brincadeira nenhuma. E aqui há uns anos até havia um seguro para o anólogo. Responsabilidade. A responsabilidade que é muito importante, estragando um vinho não é nada fácil, porque tudo depende da economia e do investimento que se fez. E então, se pensarmos numa adega cooperativa, o trabalho que teve aquele viticultor e que não tem condições, não é? Para pagarem, não sei o que, estamos a estragar um vinho, não se pode estragar um vinho. Mas ter muito essa responsabilidade e saber o que é que se está a fazer. E pedir aos mais velhos, a mim chamam-me enólogo, a mãe, a madrinha dos novos enólogos, porque eu sempre procurei transmitir para os mais novos essa responsabilidade e tudo isso, o valor que nós estamos ainda para mais num Douro Património da Humanidade, que ainda para mais este ano é a cidade europeia do vinho. É uma responsabilidade acrescida. E por isso temos que fazer as coisas bem feitas e temos que aprender e sempre perguntar aos mais velhos, de saber com quem sabe, perguntar. E perguntar não é sinal que não sabe, não é sinal de fraqueza, é sinal que realmente está interessado em querer aprender e querer saber mais. Ninguém nasce ensinado e nós não sabemos tudo. Nós todos os dias estamos a aprender. E lá está, isto é uma ciência e a ciência está sempre a evoluir. E por isso, ter essa noção. E eu sei que com os cursos de Bolonha, que agora só são 3 anos. Agora mudou um bocadinho, já há enologia em mais sítios, tudo um bocado. Sim, já há mais sítios, mais coisas. Mas muita gente pensa que isto é copos, não é copos. É uma ciência. Está longe disso. Está longe disso e é uma profissão muito, muito trabalhosa. Principalmente nós aqui provamos brancos, às vezes os brancos pensam que são mais simples, não são os vinhos que dão mais trabalho, porque são muito mais sensíveis, mais difíceis de fazer, são mais sensíveis e depois tem os tintos, depois tem, nós, por exemplo, na Adega Sabrosa temos brancos, temos tintos, temos rosés, tudo isso são todos diferentes e temos que aprender a saber fazer tudo e temos que aprender e principalmente valorizar o produto. Muito bem. Isso é muito importante. E falando da cooperativa e falando um bocadinho do futuro, e quase para terminar o programa, como é que tu vês a cooperativa daqui a 10 anos? O cooperativismo e a cooperativa Sabrosa em si? Eu espero vê-la cada vez melhor. E principalmente com já, agora por causa da pandemia, e não só,
temos já a loja online, temos tudo isso e estamos inscritos no Turismo Portugal. E com o enoturismo está a aumentar cada vez mais. Temos uma sala de visitas muito gira, muito engraçada, com os tonéis e os balseiros e toda a parte toda em barrica, e que acho que as pessoas devem visitar. Principalmente aquele cheirinho do vinho do Porto, aquele cheiro. E é uma adega, muitas pessoas às vezes perguntam, os turistas que nos visitam dizem que gostam mais de ir à adega, uma adega como a nossa, por exemplo, a adega de Sabrosa, do que uma adega toda cheia de tecnologia. Porque muitas vezes é que eles dizem que aquela visita é um bocadinho uma visita muito plástica, que é só para turista ver, nem é para inglês ver, é para turista ver. E nós estamos a trabalhar, as pessoas que nos visitam vêm-nos a trabalhar, perguntam o que estão a fazer. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. E depois temos a parte típica do Douro, que são os tonéis, os balseiros, nós provamos, contamos a história, porque o vinho é história, o que está dentro de uma garrafa não é só líquido, é história, contamos a história do Magalhães, contamos a história, por exemplo, que os nossos vinhos estão no Vaticano e estão na NASA, devido ao Magalhães, porque para o Vaticano o Magalhães foi o que levou o cristianismo e fez a evangelização, para a NASA o Magalhães foi o primeiro a fazer a órbita terrestre. Contamos muito essa história dos nossos passados. Também temos uma homenagem, uns vinhos de homenagem a Miguel Torga. Contamos a parte da história de Miguel Torga, do nosso escritor, nosso conterrâneo também. Por isso, cada vinho tem uma história, tem essas coisas, e nós contamos isso. Alguém nos disse aqui em tempos, agora já não sei precisar quem, e é uma coisa que eu comecei a fazer desde a altura, quando provo um grande vinho, vou ver o ano do vinho e vou ver o que é que se passou nesse ano. Porque no fundo, um grande vinho de 2000, vamos supor, 2011, vai-nos remeter a 2011, e será sempre engraçado a ver um vinho de 2011, saber em que condições aquele vinho foi feito, sabia a crise, sabia a guerra, sabia como os vinhos estão a ser feitos agora com esta questão da guerra, a questão do Covid. Se calhar daqui a 20 anos ver um vinho, o vinho do Porto, sobretudo, que dura mais tempo, este vinho foi feito em plena crise, foi feito em guerra, foi feito... Isso é uma pandemia, exatamente, na pandemia. Isto é um vinho, é uma história, uma mais-valia, não é só o que se bebe. Estou curiosa para saber como é que vai ficar as reservas qualitativas que nós no Douro tivemos que fazer, compensar. E essas reservas qualitativas têm que estar em estoque, pelo menos durante 3 anos e depois mais 10 anos. Como é que ela vai sair? E a gente diz que aquele vinho foi um vinho do Covid. Podia ter a designação Covid, né? Já era engraçado. O vinho do Porto Covid. Mas pelo menos vão ter certeza que vão ficar guardados. Mas vamos imaginar alguém que vai nascer agora, que não passou por isso, daqui a 20 anos ou 30 está a ver aquele vinho e vai ver. E no fundo, eu acho que isso é a mais-valia do vinho, é uma coisa intemporal. Sim, Fernando, estamos a chegar a andar rápido. A nossa convidada fala muito. E nós, por exemplo, na Adega Sabrosa, uma das coisas que temos e o que nos inspira muito realmente é a figura de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães dá para perceber que é o nome transversal a toda a gama. Né? E Magalhães, pela sua coragem, a sua determinação, a sua resiliência, tudo isso, porque fazer a viagem que ele fez, ainda para mais ao serviço de um reino que não era o dele, com os espanhóis todos contra ele. E ele querer o seu sonho e chegar ao seu sonho, que era as Ilhas de Molucas, onde estavam as especiarias, e nunca desistir do seu sonho, é isso que eu espero, e é isso que nos inspira todos os dias na Adega Sabrosa, é conseguirmos chegar cada vez mais longe e nunca desistir, porque desistir não é uma palavra, não se pode desistir. Não se pode desistir, e é isso mesmo que eu quero. Então, e agora, se tivéssemos que dar um vinho ao Fernão Magalhães, vamos mudar um bocadinho a nossa pergunta usual. Para ele levar nas suas viagens, e só podia levar um vinho, que vinho é que ele levaria? O que ele poderia levar era um Porto das Anos. Muito bem, e para acompanhar esse vinho? Uma música. Claro. Tanto poderia ser uma música de Luís Amaro, do Mar de Magalhães, como, por exemplo, um B.B. King. Que neste caso, e para Sabrosa, que esteve em Sabrosa e que bebeu Fernão Magalhães. Muito bem, vamos então ficar com o B.B. King, voltamos já para nos pedir. Até já. Vamos encerrar então este nosso programa desta semana com a Celeste Marques. E Celeste, agora é só mesmo entregar esta garrafa que foi a última convidada que nos deixou. Ela não sabia para quem era, mas pronto, cá está. Nunca sabe, já conheces certamente, é o Poeira. Sim, foi a Olga Martins que deixou ficar esta garrafa. E agora aquilo que pedíamos era que nos deixasses também uma garrafa para o próximo convidado, que também ainda não sabemos quem é, mas pronto. É sempre uma surpresa. Deixo um Porto das Anos, Fernão Magalhães.
que é um vinho do Porto, pronto, 10 anos, que é muito bom, tem os aromas aos frutos secos, um típico, mas é um vinho diferente, um 10 anos diferente, que é um vinho mais 10 anos, mas do Douro. Um vinho do Porto, mas típico do Mais clássico. mais clássico, não é? Foi o toque que foi entregue ao Papa. Foi entregue ao Papa. E hoje em dia na adega não chegam lá, não pedem o Porto 10 anos, pedem o Porto, o vinho do Papa. Do Papa Francisco, sim. Muito bem, então ficamos aqui com este vinho do Papa, que vai estar em Portugal em agosto. Em breve, com esta Nem polémica de toda. propósito, Não sei nem se de vai, com propósito. esta polémica toda, não sei se vai. Bem, ele disse que vinha nem que fosse de maca. Mas eu Que vinha. tenho como boa pessoa, não Vamos lá sei, ver. com estas coisas todas. Mas eles agora já dizem que vão gastar menos e tal. Talvez menos 100 a 200 euros para se resolver o problema. Pronto, Isso é uma questão para o teu programa a seguir que trata de política, não é para agora. pronto, então ficamos aqui por aqui neste nosso Exatamente. programa. Celeste, obrigado por ter estado connosco esta Eu é que agradeço. semana e para a semana cá voltamos com mais um convidado. Exatamente, obrigada, Celeste. Até à próxima. Muito obrigada, eu.